Vamos para a palavra de Deus, amém? O Mateus, que é o líder da equipe de mídia, me passou uma mensagem hoje à tarde, perguntando: pastora, qual o tema da palavra? Aí na hora eu voltei para ele com esse tema aqui: tempo de crescer. E quando eu cheguei na igreja, eu estava orando mais e mais, eu pensei, eu devia ter mudado esse tema, devia ter dado outro tema, devia ter colocado só uma palavra: ai. Ai. Hoje eu já vou avisar. Hoje é uma daquelas palavras onde talvez você fale assim: deixa eu tampar meu ouvido, que ela está querendo puxar minha orelha aqui. Os dois, o Senhor, as duas orelhas, né? O Senhor já puxou. Então, assim, esta é a hora de nós abrirmos o coração. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando com a igreja. Amém? Quantos têm essa disposição nessa noite? Ouça o que o Espírito tem a dizer. Pastor Júnior falou sobre o final de semana passada e como foi tremendo aquilo que Deus usou o pastor Randy para falar conosco como igreja, e de abrir os nossos olhos ainda mais sobre o momento que nós estamos vivendo. E esse momento nós temos que prestar muita atenção, porque Deus tem sido muito específico para conosco aqui neste lugar, com esta família de Deus representada aqui. Não quer dizer que não tem outras igrejas que estão na mesma linha ou com a mesma direção. Não é isso, mas simplesmente nós temos que abrir o coração e abrir os ouvidos para nós entendermos o que Deus está falando conosco. Porque Deus sabe o propósito, o motivo pelo qual Ele plantou a geração Betel aqui há 8 anos. E nós precisamos ouvir a voz de Deus e responder. Amém? Eu estava pensando sobre mês que vem nós já vamos, não estou nem acreditando, nós já estamos no finalzinho de março. Quem acredita isso? Já é 3 meses já de 2025, já voou. Mês que vem nós vamos celebrar a Páscoa. Nós vamos celebrar aquele momento tão tremendo, aquele momento que mudou a vida de toda a humanidade. E eu estava meditando sobre isso agora de manhã, e pensando naqueles últimos dias, Jesus já sabendo o que iria acontecer, e Ele com os seus discípulos, sempre com Ele, e os discípulos, mesmo que Jesus havia falado durante os 3 anos, em vários momentos, sobre esse momento que estava mais próximo do que nunca, aonde Ele entregaria a sua vida por nós. Mesmo que Jesus havia falado, eles ainda não tinha caído a ficha. Ainda não tinha caído a ficha que não seria sempre como era naquele dia. Jesus fisicamente com eles. Jesus falando com eles, ouvindo a voz dele, vendo ele, acompanhando ele. Os discípulos ainda não tinham entendido que esse momento estava prestes a mudar. Então, naqueles últimos dias, começando com aquela última ceia, Jesus começou a falar de uma forma diferente. Ele começou a focar em algumas coisas que os discípulos precisavam entender, precisavam assimilar, porque a mudança iria acontecer, teria uma nova realidade. Qual era a nova realidade? Jesus continuaria com eles, porém não visível. Jesus continuaria operando através deles, porém não de uma forma visível. Jesus continuaria com eles, mas não da forma que eles estavam acostumados.
seria uma nova realidade. Jesus continuaria a ser o exemplo. A missão que Jesus havia dado a eles não mudaria, mas as circunstâncias iriam mudar. E quem já percebeu que muitas vezes a palavra mudança é sinônimo com desconforto? Quem já percebeu isso? Quem já fez uma mudança de uma casa para outra? Foi bom, não foi? Foi divertido, não foi? Não. Foi desconfortável. Foi trabalhoso, foi árduo. Foi desesperador. Foi muitas coisas. Mas era um momento de mudança. E era isso que Jesus estava tentando passar para os discípulos naquelas últimas horas que ele tinha com eles. Porque era tempo agora de um novo crescimento. Era tempo agora de viver coisas de uma forma diferente, de ter uma resposta diferente. Na verdade, aquilo que Jesus tocou com eles, que eu vou mencionar algumas coisas, era mais daquilo que ele vinha falando durante o seu tempo com os discípulos. Mas mediante o momento que ele estava falando, se tornou algo muito mais forte, um peso muito maior. Jesus começou a falar naquelas últimas horas, Jesus começou a falar sobre coisas como amarmos uns aos outros. Como nós, como discípulos dele, nós precisamos amar uns aos outros. Jesus ainda falou algo assim, muito radical. Ele falou assim: olha, é assim que o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos, se você tem amor um pelo outro. De repente você pensa, porque até então Jesus estava junto com eles. Então qualquer briguinha, qualquer conflito, qualquer rixinha, Jesus como, dava as coordenadas ali, dava as disciplinadas, dava as correções. Mas daqui para frente, eles teriam que obedecer, mesmo sem ver Jesus. E Jesus começou a enfatizar algumas coisas. Ele falou sobre amar um ao outro. Ele falou sobre servir um ao outro. Servir. Ele falou sobre a obediência. Ele falou sobre seguir o exemplo dele. Ele falou coisas assim, João 15, versículo 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. João 15, 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então Jesus começou a falar sobre essa questão de produzir fruto. E nós entendemos que o fruto é a consequência ou resultado de nós permanecermos nele. Ou seja, o fruto nas nossas vidas que vai começar a aparecer na medida que nós estamos mais e mais com ele, mais e mais nele. O fruto que vai começar a aparecer é aquilo que é a natureza dele. É o amor, é a paz, é a bondade, é o domínio próprio, os frutos do Espírito. Esses frutos, Jesus falou assim: olha, vocês vão permanecer em mim, e esses frutos vão começar a desenvolver nas suas vidas. Fruto, a gente sabe que fala de processo.
Fruto não aparece, você não lança uma semente e no outro dia tem um fruto. Não é assim, é um processo. Mas é um processo que acontece. Não é um processo que paralisa. Não é um processo que fica na espera. É um processo que tem que estar sempre acontecendo. E era isso que Jesus estava falando. Ele está falando, gente, agora daqui para frente, esses frutos de permanecer comigo, mesmo que não estou mais com vocês fisicamente, mas eu estou com vocês até a consumação do século. Eu estou enviando o Espírito Santo para estar dentro de vocês, como um selo, como uma garantia de tudo aquilo que eu te prometi. E esse fruto precisa começar a aparecer. Por quê? Olha 2 Coríntios 5:18. Por que é tão importante que a gente preste atenção a essa questão de frutos, a esse processo, a esse amadurecimento, a esse crescimento? 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da, o quê? Reconciliação. Olha o versículo 20. Portanto o quê? Porque Ele nos deu. Primeiro Ele conquistou na cruz a reconciliação das nossas vidas com Deus. E depois Ele nos encarregou de uma missão. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nossa missão, representar a Deus diante das pessoas. Você já parou para pensar em algo? Muitas pessoas vão conhecer a Jesus pela primeira vez através de você e de mim, antes de pisar na igreja. Antes de pisar na igreja, muitas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer a Jesus através da sua vida. Eu não sei você, mas aí isso me traz uma pergunta. Qual é o Jesus que eu estou apresentando para as pessoas que estão ao meu lado? Um Jesus que olha os defeitos, os erros, que mostra o que está errado. Qual é o Jesus que as pessoas estão conhecendo através da minha vida? Que tipo de embaixador eu estou sendo para o meu Deus? Olha o que Jesus fala em João 17, tudo naquelas horas, né? Últimas horas. João 17:18, como me enviaste ao mundo, ele falando para o Senhor, para Deus. Assim como o Senhor, Deus Pai, me enviou ao mundo, assim eu, Jesus, enviei esses discípulos para o mundo. Então, sobre o que nós estamos conversando aqui? Nós estamos falando sobre crescer, não permanecer na imaturidade, não permanecer no egoísmo, não permanecer naquele lugar de querer ser servido, não permanecer no lugar aonde tudo tem que estar confortável para nós. Mas o Senhor nos chama para crescer
nele, para crescer nele e para alinhar os nossos corações com o coração dele, aquilo que é importante para ele, aquele que é importante para ele. Olha comigo em 2 Pedro, capítulo 1, começando com versículo 5. 2 Pedro 1, começando com versículo 5. Por esta razão, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem, o que, gente? Crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos, ou, vamos dizer assim, infrutíferos, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Eu quero assim, já falar desde o início, o Senhor não espera perfeição de nós, porque Ele sabe, perfeito só foi e sempre será. A perfeição nós vamos experimentar lá no céu, ali nós vamos experimentar. Então não é isso, Ele não espera uma perfeição, mas Ele espera e nos chama para um progresso, para progredirmos, para avançarmos, onde nós vamos a cada dia crescer nas características que são dele e que expressa quem ele é para aquelas pessoas que estão perto de nós. Quantos lembram de uma parábola que Jesus contou sobre 10 virgens? E estavam aguardando o noivo chegar. As 10 virgens estavam com as lâmpadas. As 10 virgens estavam com óleo para as lâmpadas. Só que 5 das 10 tinha uma quantidade de óleo muito limitada. E como elas não sabiam a hora que o noivo chegaria, elas precisariam estar preparadas, com óleo suficiente para esperar o noivo chegar. E aí aconteceu. O noivo chegou, 5 lâmpadas haviam apagado, porque o óleo tinha acabado. Essas virgens entraram em pânico e falaram com as outras 5: dá para nós o seu óleo. Eles falaram: não tem como. Vai e compra aquilo que você precisa. E eu estava lendo esses dias essa parábola e eu entendi uma coisa. Muitas vezes, quando nós não temos a resposta correta diante de Deus, que Ele espera de nós, nós sempre achamos um motivo por quê. E é interessante que essas virgens, elas tinham dinheiro para comprar óleo. Elas nem podiam falar: nós não temos dinheiro. Porque tanto é que quando as 5 falaram: vai e compra, elas não falaram, elas só saíram para comprar. Por quê? Porque elas tinham recurso. Todas tinham o mesmo recurso, todos tinham o mesmo momento, só que 5
fizeram uma escolha de imaturidade. Fizeram uma escolha de ficar naquilo que era mais confortável. Talvez elas chegaram ali para esperar e lá elas viram, esse óleo está pouco. Tá bom, isso aqui vai dar. Não queriam enfrentar o desconforto de sair dali, de ir, de gastar do recurso para preparar. Essa questão das 10 virgens, muitas vezes a gente usa assim, não, é porque assim, elas não pensaram direito, elas não tinham recurso. Não, elas não fizeram escolhas coerentes com o chamado que elas tinham de esperar o noivo. Tinham o mesmo recurso das 5 que tinham óleo, mas escolheram usar de uma outra forma. E eu paro para pensar, sabe, gente, e nós temos que avaliar, porque nós temos visto e temos entendido desse ano, do tempo de colher, e como o pastor Randy trouxe palavras tão poderosas sobre a posição que nós precisamos tomar e como tomar, para que nós possamos estar prontos para colher aquilo que Deus tem para nós. Mas para que nós possamos estar prontos, é tempo de crescer em algumas coisas. É tempo de crescer. Por exemplo, a Bíblia fala sobre os 12 apóstolos. Tinha 3 que eram mais próximos a Jesus, certo? E tinha um que ainda era mais. A Bíblia fala que ele deitava a cabeça sobre o peito de Jesus. E naquele momento tão especial ali naquela mesa, Jesus começou a falar, e uma das coisas que ele falou foi: olha, um de vocês vai me trair. Aí todo mundo assustou, porque eles não tinham nem noção quem que poderia ser o traidor. E aí Pedro falou para João: João, você está mais perto de Jesus, você conhece mais. Pergunta você, de quem que ele está falando? Esse era um momento, nós precisamos entender. Não sei, vai soar um pouco engraçado isso. Nós precisamos entender que tem lugar no peito de Jesus para todos nós descansarmos a cabeça. E é o lugar que Ele nos chama. Quando nós somos crianças, nós pedimos ajuda para fazer certas coisas. Mas quando nós crescemos, nós temos que fazer. O fato de Pedro perguntar para João perguntar para Jesus, refletia a imaturidade, refletia a falta de intimidade. E Jesus nos chama para crescer, para sermos aqueles que ouvem aquilo que Ele está dizendo, que responde, que não fica assim, não sejamos distraídos. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes as distrações que nos tiram o foco não são coisas grandes, são coisas pequenas. O uso do nosso tempo, priorizar o nosso conforto acima de outras coisas. Muitas vezes nós, com uma pequena decisão aqui, uma pequena decisão ali, a hora que nós vimos, nós desviamos do caminho. Não foi necessariamente porque nós pegamos assim, erramos de uma forma grande. Não, fomos desviando pelo conforto, pela necessidade, pela distração. Nós fomos desviando do caminho que o Senhor tem para nós.
E para nós sermos aqueles filhos e filhas de Deus que Ele pode contar para expressar quem Ele é, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que ter a perspectiva igual Jesus teve. Põe para mim, João 13, 3. Olha aqui. Isso Jesus pediu para os discípulos preparar ali aquela última ceia, e eles estavam ali. E aí vem esse versículo aqui: Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, e ele sabia que ele viera de Deus, ele veio de Deus, e ele iria voltar para Deus. Aí continua o relato aqui, falando que foi nesse momento que ele levantou, ele pegou uma toalha, ele foi lavar os pés dos discípulos. Ele foi exemplificar para eles o que é servir e como era necessário eles seguirem o exemplo deles. Mas essa colocação aqui é algo que tem que queimar no nosso coração. Você sabe quem você é? Você sabe, você veio de Deus, você é de Deus. Você sabe para onde você vai? Você sabe do valor da eternidade que te espera, que nos espera? E que nós temos que ter hoje essa perspectiva da eternidade. Porque essa perspectiva da eternidade muda a nossa visão sobre muitas coisas. Muda a nossa visão sobre aquilo que é importante e aquilo que não é tão importante. É interessante, mas eu não sei quantos de vocês já ouviram de alguém, talvez próximo de você, que passou um momento muito, muito difícil. Talvez um câncer, algo assim. E aquela pessoa, parece que ela teve uma mudança radical. Aquele momento gerou nela uma mudança radical, porque ela passou a entender que mediante aquele momento que ela estava vivendo, coisas que ela achava que era tão importante, não é tão importante igual eu achava. Prioridades que eu tinha antes já não são tão importantes, porque eu estou tendo uma nova perspectiva. E nós temos que ter essa mesma perspectiva que Jesus tinha. Ele tinha a perspectiva da eternidade. Por isso que ele se deu, por isso que ele sacrificou, por isso que ele obedeceu, por isso que ele amou, porque ele tinha a perspectiva correta. E o Senhor nos chama para termos esta perspectiva, para não sermos infrutíferos no nosso conhecimento de Deus, mas de sermos aquelas pessoas que Ele pode contar, para expressar quem Ele é de verdade, para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas começa com crescer. É tempo de deixar as imaturidades para trás. E as imaturidades, o que minha irmã estava me falando esses dias, que ela estava ouvindo uma conversa entre dois netinhos dela, um de 4 e um de 5. Ela tinha saído com eles para passear e estava voltando para casa e ia deixar cada um em sua casa. E o de 4 anos reconheceu que ele já estava chegando na casa dele, e ele começou a chorar: eu não quero ir embora, eu quero ficar com a vovó, eu quero ficar com o primo. Aí a Miriam falou que ela estava dirigindo e só escutando. Ela falou que o de 5 anos virou para ele e falou assim: Artie, nem sempre a gente pode ter tudo que nós queremos. É assim que funciona.
Por que na nossa vida cristã nós imaginamos que é diferente? Por que na nossa vida cristã nós achamos que o Senhor tem que fazer tudo o que nós queremos? E nós não entendemos que o crescer significa que nós vamos passar a querer tudo que Ele quer. Esse é o crescimento. Esse é o momento que o Senhor está chamando a sua igreja para participar com Ele, para ouvir o batimento do coração dEle, para que os nossos corações possam queimar com aquilo que faz o coração dEle queimar. Quantos lembram daquela história do pastor que sai, ele deixa 99 ovelhas e ele sai atrás do um? E um tempo atrás, sei lá, uns anos atrás, não sei, eu estava lendo aquilo e eu comecei a ficar um pouco indignada. Falei assim, gente, Senhor lá, as ovelhinhas que estão fazendo tudo certinho, as 99, o Senhor deixou elas lá e saiu atrás do um. Como assim? Aí Jesus, o Senhor falou comigo. Ele falou assim, de onde você acha que veio aqueles 99? Ele falou comigo, aqueles 99 representa 99 uns. Cada um dos 99 representa um que antes era perdido, que eu fui, que eu busquei, e o que eu trouxe para o lugar de segurança, de proteção. E outra coisa, o pastor que sai para buscar aquela que está perdido, ele está confiando que os 99 vão cuidar um do outro. Ele está confiando que os 99 ali vão estar em unidade, não vão estar brigando, não vão estar chutando, não vão estar xingando, não vão estar acusando, mas que vão cuidar um do outro e preparar para receber aquele um que ele vai trazer logo em seguida. Mas para isso, nós temos que alinhar o nosso coração com o coração dele. Vamos ficar em pé. Nesta noite, eu queria já chamar a equipe de louvor. Nesta noite, eu penso que é um momento de todos nós refletirmos e de todos nós respondermos ao Senhor. Ao Senhor. Porque é tempo de crescer no conhecimento dEle, na intimidade com Ele, de entender qual é o coração dEle para o lugar que eu estou, para as pessoas que eu encontro a cada dia. É tempo da minha vida produzir os frutos da minha intimidade com Ele. O Senhor não nos salvou, o Senhor não morreu por nós, para que nós nos tornamos infrutíferos, ineficazes na nossa fé, sem expressão, sem ser luz, sem ser sal. Não foi para isso que Ele nos salvou. Ele nos salvou por causa do seu grande amor por nós. E porque Deus amou o mundo de tal maneira
que Ele vai espalhar o amor dEle através de cada um de nós, por onde nós andarmos. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Amar aquilo e aquele que Ele ama. E andar com Ele, o Senhor da colheita. E o Senhor da colheita vai nos conduzir no lugar que Ele quer que nós vamos, para alcançar quem Ele precisa que nós alcancemos. Amém? Feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor nesta noite. Será que tem algo que tem te distraído desse chamado tão grande? Desse chamado que Jesus desempenhava, Jesus obedecia e que Ele passou para nós. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Coloca o seu coração diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero que o meu coração, se essa é a sua oração, se esse é o seu desejo, mas responde a Ele nesta noite. Fala: Senhor, eu quero responder ao Senhor. Eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Eu não quero ficar preso na imaturidade, querendo ser servido, querendo que tudo aconteça para o meu conforto, somente para o meu bem. Mas eu quero que meu coração possa queimar com o que faz o coração do Senhor queimar. E eu quero colocar a minha cabeça sobre o peito do Senhor da colheita e ouvir dEle os passos que Ele tem para mim. Irmãos, esse é o nosso chamado. Esse é o lugar que o Senhor tem para nós. E não tem lugar melhor. Não tem alegria maior do que você poder participar do sobrenatural, do mover de Deus na vida de alguém. De você ter uma pequena participação no amor, do amor de Deus ser derramado sobre a vida de alguém. De você ser um canal de esperança, de paz, que vem da presença de Deus, mas você ministra alguém. Não tem coisa melhor, não tem coisa maior. Então nesta noite, talvez o Senhor está falando com você sobre algumas formas que você tem se distraído. E eu quero ressaltar, talvez nós não estamos falando nem de pecado, não é pecado, mas são escolhas que têm te distraído, que têm desviado a sua atenção, que têm feito o seu coração talvez até esfriar um pouquinho, onde você olha mais para você e menos para aqueles que estão ao seu redor. O Senhor te chama nesta noite. Lança fora, abre mão. Olha para mim. Responde à minha presença, pega na minha mão. E nós vamos andar juntos. Senhor da colheita. Enquanto nós cantamos essa música, fala com o Senhor. Responde a Ele da forma que Ele está falando com você. Mas não deixe esse momento passar. O Senhor está falando conosco. Aleluia.
Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Oh, estou te esperando aqui.
Só quero tua presença. Hoje não vou pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer: a tua graça já me basta. Aleluia. Eu sinto o Senhor dizendo, alguns de nós aqui, nós estamos ouvindo a voz do Espírito. E Ele está falando com você sobre algumas coisas que Ele vem vindo falando. E vem vindo te incomodando. Mas porque até então aquilo é normal para você. Talvez é uma forma de agir, talvez é uma forma de falar, talvez é uma forma de usar o seu tempo, não sei. Mas eu sei que o Senhor está falando com alguns sobre algumas coisas que até então você considerava normal. Mas hoje Ele te fala e Ele confirma com você. Porque Ele tem falado com você nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Seu coração tem estado inquieto. E nesta noite Ele confirma com você: lança aos meus pés. Entrega. A minha graça te basta. E eu te chamo para um novo lugar. Eu te chamo para um lugar melhor, da minha presença, da intimidade comigo. Eu não sei quem é, mas nesta noite o Senhor está aqui para te dar a graça que você precisa para fazer um compromisso, uma aliança com Ele. Uma das coisas que eu sinto, o Senhor tem falado com alguns pais, pai e mãe, sobre o tempo com seu filho. Ele tem algo melhor para você do que você tem experimentado. Mas você precisa abrir mão de alguns hábitos, você precisa abrir mão de alguns costumes, você precisa abrir mão de algumas prioridades. Mas quando nós respondemos ao Senhor, Ele sempre faz muito, muito mais. Irmãos, eu tenho experimentado ao longo da minha vida cristã e eu quero continuar experimentando. Mas eu tenho experimentado ao longo da minha vida cristã o Senhor me pedir algumas coisas sacrificiais. E eu posso testemunhar para você nesta noite com toda certeza, com toda convicção. Mesmo se naquele momento aquele sacrifício aos meus olhos era muito grande, depois se tornou tão pequeno diante da grandeza daquilo que Deus fez, quando eu respondi a Ele. Eu quero ministrar sobre os pais, pai e mãe, que você sente que Deus está falando com você sobre o seu filho. Não é que você tem tratado seu filho mal, não é nada disso. Simplesmente que o Senhor está te chamando para um novo momento no seu lar. Talvez uma presença, mais da sua presença, mais da sua atenção. Eu não sei. Mas se isso é você, pai ou mãe, levanta a sua mão, que eu quero orar por você. Porque o Senhor quer mudar o ambiente da sua casa. O Senhor quer alcançar os seus filhos de uma forma que você nunca imaginava.
aquelas vidas preciosas que Ele te colocou responsável, mas Ele está com você. Então levanta sua mão. E nesta noite eu ministro sobre cada pai, sobre cada mãe, o coração de Deus para os seus filhos, o tempo, a priorização, o amor, a perspectiva. Deus está com você. Deus vai te ajudar. Deus vai transformar algumas situações, alguns momentos que tem te incomodado. Mas Ele te chama nesta noite a responder à presença dEle, para você poder ouvir do coração dEle aquilo que é preciso. E Ele vai te dar toda a graça que você precisa. Eu só quero tua presença. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor derramado sobre nós. Irmãos, esse é o amor de Deus sendo derramado sobre nós. Essa é uma palavra de chamar a nossa atenção, mas é uma palavra de amor. É o amor de Deus sendo derramado sobre cada um de nós. Então receba nesta noite. Receba nesta noite. Obrigado, Senhor, nesta noite pelo teu tão grande amor. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque no peito do Senhor tem lugar para todos nós escutar o batimento do teu coração. O Senhor chama todos para este lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Declaramos a tua bênção, Senhor, sobre cada um, sobre cada filho e filha, para responder e para colocar a mão na mão do Senhor da colheita e andar por onde Ele andar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Quantos recebem a palavra desta noite, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, estamos terminando. 2 minutos. Pode ficar em pé. Se eu e você quisermos cumprir o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, se nós queremos trilhar caminhos altos, o caminho é através do crescimento. Não tem como eu ser amanhã o que eu sou hoje e achar que eu vou chegar em algum lugar melhor do que eu cheguei hoje. Não tem como. Então o desejo de Deus para nós é que eu e você possamos avançar, possamos validar a obra da cruz e todo o benefício do sacrifício de Jesus, sendo luz, sendo sal, estando disposto a crescer. Então, antes de terminar, dá um abraço gostoso do irmão do seu lado e fala: irmão, nós estamos juntos no crescimento em prol do Evangelho de Jesus. Nós estamos juntos. E que o Senhor abençoe você, nos guarde ao retorno para casa, que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, possa estar presente sobre nós, em nome de Jesus. Estamos terminados. Vai na bênção, vai na paz. Você da transmissão, Deus abençoe. Grande abraço.